Olá, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos e venho fazer o nosso Evangelho no Lar mais uma vez, com alegria, com gratidão, esperando que o assunto de hoje seja útil para todos nós, porque por mais que nos pareça distante e até irreal, infelizmente é uma coisa que acontece ainda. Falaremos sobre o tema vingança. O tema vingança está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai os vossos inimigos. E nós vamos ter que trabalhar um pouquinho esse assunto, porque não adianta, né, gente? Quanto mais parece que a gente evolui em vários aspectos, parece que não evolui em outros. E nesse caso aqui, segundo inclusive os noticiários, como eu digo, sempre tem notícia boa que a gente não vê e as notícias ruins a gente vê aos montes, né? A notícia ruim sempre traz, assim, algum caso de vingança. Então, sejam bem-vindos, vocês que estão chegando aí. Muito obrigada pela presença, pela companhia. Eu fico sempre feliz de saber que, além dos desencarnados que acompanham os estudos e estes estão sempre presentes, eu tenho aqui a presença de vocês, meus amigos virtuais, que vêm acompanhar, vêm estudar comigo. Então, vamos já, para não perder tempo, vamos fazer a nossa prece de abertura. Sempre muito gratos, sempre muito felizes por termos a oportunidade de estar aqui nesse momento, né? Conversando com Deus e conversando conosco, porque quando a gente estuda, a gente está conversando com quem? Com o nosso eu mais íntimo, aquele cantinho lá que a gente não gosta de mexer, mas que precisa mexer sim, tá bom? Então vamos lá nos sentindo confortáveis, porque quando o corpo não incomoda, a mente desperta para aquilo que a gente quer realmente fazer. E desta forma vamos agradecendo muito a oportunidade da encarnação e de estarmos aqui reunidos em nome de Deus, em nome de Jesus, para fazer esse estudo, estas preces, estas vibrações que fazemos nos nossos momentos juntos. Agradecemos muito a presença do Cristo, que sempre sabemos estar conosco quando nos reunimos em seu nome. Agradecemos e pedimos também, obviamente, a presença do nosso mentor espiritual para que nos inspire ao que estaremos estudando, para que aquilo que a gente vai aprender hoje seja realmente gravado pelo nosso coração, pela nossa mente, e possamos lembrar desses ensinamentos quando a vida nos colocar de frente em oportunidades que lhes sirvam. Que os nossos mentores possam estar conosco e os bons espíritos que simpatizam conosco, os nossos espíritos familiares, que todos estudem conosco, formando uma egrégora, uma energia bastante positiva, protetora, que impeça qualquer força exterior de prejudicar. E que nós, assim, sabendo que estamos protegidos, amparados e inspirados, possamos, com gratidão, pedir a Deus a permissão para iniciar os nossos estudos nessa noite, certos de que Ele está conosco. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E aí, gente, tudo bem? Chegou mais gente aí, por isso que eu tô dando oi de novo. Eu gosto muito de ver quando o númerozinho muda ali, viu? Porque é bom estar com vocês aqui de verdade. Então vamos estudar um pouquinho o tema vingança, que está, repito, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá onde se fala de amar os inimigos. E o item vingança, que é o item 9, especificamente está nas instruções dos espíritos. As instruções dos espíritos são aquelas especificamente assinadas por algum espírito. Nesse caso do texto vingança, foi um espírito chamado Jules Olivier, que ditou em Paris em 1862. E é muito interessante quando a gente olha as datas, porque as datas mostram que os temas espíritas continuam atuais. Quem nos dera poder ler um texto desse e dizer assim, ó, não tem nada a ver com os dias de hoje. Próximo item, o 10, por exemplo, é sobre o ódio, o 11 é sobre o duelo. Aí alguém poderia dizer, não, mas duelo não tem. Tem sim, tem vários tipos de duelo. Então nós temos que realmente continuar estudando, porque quanto mais a gente traz para a consciência esses assuntos, esses temas, mais nós podemos nos prevenir de ter sentimentos negativos, de cair nas redes
que tentam nos captar, né, para esse tipo de sentimento, nas fisgadas que a vida dá, tentando nos agarrar. Vamos lá então para a leitura do tema A Vingança, item 9 do capítulo 12. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sob os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a essa prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas o mais frequentemente ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra do seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições, não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde o seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam as suas se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta no rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outros tempos, todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa, no futuro, ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Essas são as palavras do Jules Olivier em 1862. Então, veja, a primeira coisa que eu quero frisar para vocês, ele trata de espíritas e trata também, por consequência, dos cristãos, porque ele diz, não dá para ser espírita querendo se vingar, não dá para ser nem mesmo cristão querendo se vingar, porque Jesus ensinou que fora da caridade não há salvação, amar os inimigos, enfim, ele ensinou coisas diferentes da vingança, e ele não deu o exemplo da vingança, muito ao contrário, ele se deixou levar até a crucificação, até a morte, foi torturado, apanhou, foi maltratado, foi humilhado, e ele não retaliou.
e não retaliou fisicamente, também não retaliou por palavras, nem mesmo pelas costas. Ele não chegou e ficou falando mal, mandando, sabe, vibrações negativas para ninguém que estava fazendo mal para ele. Aí nos faz lembrar a vingança daquela frase olho por olho, dente por dente, que a gente frisa, eu friso sempre, os outros espíritos que são divulgadores da doutrina sempre frisam que não tem nada a ver com a pena de talião. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler para vocês aqui, o olho por olho, dente por dente nasceu lá no Código de Hammurabi, no século XVIII, mais ou menos antes de Cristo. Hammurabi era um rei que era lá da época da Mesopotâmia, que hoje fica mais ou menos em uma parte do Iraque, Kuwait, Síria e algumas regiões lá da Turquia, que eram a antiga Mesopotâmia. Então, o Hammurabi, ele fez um código, uma tábua de códigos, com códigos de comportamento, de condutas. Essa tábua foi encontrada em 1901, e aí estavam lá escritas certas condutas. Essas condutas, elas diziam, por exemplo, que se alguém cometeu um crime, outro crime, eu estou falando, não seria crime para eles, né? Seria um acerto de condutas, vamos dizer assim, uma justificação pela devolução do mal recebido, mas eu estou chamando de crime porque a gente entende assim. Então, se você fazia um crime, por exemplo, de matar, o outro tinha direito a matar também. Só que o que é interessante é que o Código de Hammurabi, ele não queria dizer que a vingança era justificada. Ele queria dizer que para que não acontecesse essa cobrança, esse desregramento de cobranças e de condutas de sofrimento, de tortura, de crimes, para não acontecer isso, você tinha o direito de fazer uma vez a retaliação. Vamos dizer mais ou menos assim, grosso modo. Aí, isso foi lá no século XVIII, antes de Jesus. Aí, lá no Êxodo, que é o segundo livro do Velho Testamento lá na Bíblia, está escrito assim: então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Aí a gente vem a considerar uma coisa muito importante, que boa parte do que está na Bíblia, mesmo lá na lei de Moisés, lá além dos 10 mandamentos, não é lei divina, é lei humana que foi absorvida. Por quê? Porque as pessoas não sabiam se comportar, elas não tinham uma conduta adequada. Até hoje a gente precisa de leis fortes. Nós temos aí a lei que fala que assassinar é homicídio, mas se assassinam mulheres de tal forma, numa certa condição, que acharam por bem criar uma outra lei que também é homicídio, só que agravado por ser mulher e vira feminicídio. Então a gente continua tendo que ter regramentos, legislação para fazer com que a coisa não aconteça, para que os crimes não sejam liberados. Então aconteceu isso em Hammurabi, foi aproveitado uma parte do Código de Hammurabi dentro do Velho Testamento, e não é teoria espírita, isso não é lei de causa e efeito, e a gente já falou sobre isso em outros momentos, e eu vou dar uma pontuada muito rápida a respeito disso. Porque o que acontece? Se uma pessoa causa o mal a outra, ela movimenta a lei de causa e efeito. A consequência dessa lei vai ser a consequência que ela causou. Então, se ela comete um crime, a tendência é que o crime retorne para ela. Porém, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, a própria orientação evangélica é de que se nós amarmos, se nós aprendermos, quanto mais amarmos e quanto mais aprendemos, mais nós evitamos que a consequência retorne para nós na mesma proporção. Enquanto o Êxodo e o Código do Hammurabi falam numa proporcionalidade, o olho é por olho e o dente é por dente, na doutrina espírita, a lei de causa e efeito, ela fala da proporcionalidade, da necessidade de ensinar, de que a lei ensine como a gente se comporta. Então, se eu corto a mão de alguém, eu posso perder a mão,
Posso perder o dedo, posso não perder nada e utilizar a mão para o trabalho que constrói e que dá oportunidade de outras pessoas terem e manterem a sua mão, por exemplo, numa medicina, vamos supor, na ciência, na tecnologia. Então é muito mais bonita a lei natural compreendida sobre a ótica espírita. Mas vamos lá, falando sobre vingança. E as pessoas aqui, vocês que escutaram, as pessoas que leem, então ele diz lá, primeiro de tudo, que isso aqui é uma coisa muito antiga, que a gente carrega há muito tempo essa sensação e que nós não devemos ter essa conduta da vingança. Me recordo muito bem, e é uma frase que ficou muito tempo entalada aqui, e depois eu compreendi o que a pessoa queria dizer, porque é uma pessoa boa, e eu não entendia porque uma pessoa boa falou e repetia esta frase que eu vou dizer para vocês, que a vingança é um prato que se come frio. Eu não entendia isso, nossa, faz muito tempo, eu era bem jovem. E aí a gente acaba entendendo por que a vingança é um prato que se come frio. Porque a maioria das pessoas, ela não se vinga quando o prato está quente, vamos dizer assim. Ela dá ela tem uma reação imediata. Ela está tão alterada quando ela foi agredida, ela está tão ferida quando ela foi agredida, que ela dá o troco. Não é uma coisa premeditada. A vingança, ela é premeditada. Ela é tanto pior por ser exatamente prevista. Eu vou fazer, eu vou me preparar para fazer, eu vou pegar a outra parte no momento certinho e vou realizar o que eu quero realizar para me vingar. E aí o próprio Evangelho fala de ser tantas vezes pior quando não faz o ataque direto, quando faz dissimuladamente, quando chega e vai destruir não só a vida, não só tentar matar ou fazer uma agressão física, mas quando destrói a honra. Hoje em dia, quando a gente fala que não tem vingança, mas quantas vezes você fala, a gente vê na mídia em geral, nos noticiários, das pessoas distribuindo fotos íntimas porque alguém terminou um relacionamento e não queria ter terminado. Eu estou fazendo, inclusive foi uma das razões pela qual eu escolhi esse tema vingança hoje, porque no dia 5 eu estarei em Piracicaba e farei o tema olho por olho e o mundo acabará cego, que é uma frase tida de Mahatma Gandhi. E aí eu estou trabalhando nesse tema, eu vou falar sobre o Código de Hammurabi um pouquinho, vou falar sobre essa frase do Êxodo e falarei sobre alguns exemplos que tem no noticiário. Então eu estava olhando, gente, as coisas são muito complicadas, muito complicadas. A gente acha que não existe vingança, mas existe. Vocês lembram daquele rapaz que foi tatuado na testa? Qual é a frase que colocaram? Eu sou ladrão e vacilão? Pois tem gente que achou legal, tem gente que riu. E aí tem gente que ainda justificou essa vingança, porque foi um ato de vingança, justificou porque o rapaz foi preso de novo. Mas olha o que diz o noticiário que eu encontrei, que o rapaz foi acusado de furtar uma bicicleta de um deficiente, aí 2 outras pessoas queriam punir. O que é punição? Punição é uma vingança, porque a punição real que nós devemos usufruir aqui na Terra é a punição humana. Nós não temos que tomar a lei dos homens nas nossas mãos e nem a lei de Deus nas nossas mãos. Então, se o cara cometeu um crime, chama a polícia tem que punir. Não vou discutir, também não vou nem questionar que nem sempre a lei humana atinge o culpado. Isso é um fato, infelizmente nós temos essa dificuldade. Muitos escapam ilesos, muitos acabam de ser presos e já são libertados. Mas se eles escapam da lei humana, eles não escapam da lei de Deus. E aí, eles foram presos, etc, né? E o rapaz, quer ver? O jovem, esse moço que foi tatuado, ele tem 2 passagens por ato infracional, afirmaram que ele é dependente químico e sofre de transtornos mentais. E ele foi preso depois de novo. Quer dizer, não só ele é uma pessoa doente, de uma certa forma doente, como ele é viciado e como ele ainda é criminoso. Tatuar, vingar-se, puni-lo com a tatuagem na testa, não resolveu nada. Existem outros casos,
Por exemplo, eu não vou contar caso a caso, porque não é nosso objetivo ficar aqui valorizando o mal, mas dizer que as coisas acontecem, que a gente precisa saber que não podemos dar guarida a esse tipo de sentimento. Tem lá o título, homicídio para vingar tentativa de homicídio. Um rapaz tentou matar alguém, o outro foi lá e matou o rapaz que tentou matar. Acontece, olha só se tem cabimento. O outro, o cara foi assaltar e fugiu de moto, caiu e aí lincharam ele. O que o povo agora tem que linchar criminoso? Não tem. Outra aqui, atropelamento da mulher e do amante. Esse é um típico caso desse daqui. O cara esperou o momento, ele desconfiou, ele ficou acompanhando, ficou percebendo a situação. O dia que ele disse, agora hoje eu pego, ele esperou na saída do motel, foi lá e atropelou os dois. Felizmente ninguém morreu e ele foi preso. Mas ele foi lá, é vingança, o prato que come frio. Ele não se deu bem, mas era mais ou menos esse o conceito. Selfie após tentativa de linchamento. Tem foto, claro que é embaçada, porque é extremamente desagradável, não dá para fazer esse tipo de exposição, mas tem lá a foto, as pessoas tirando selfie com o cara caído depois de tanto apanhar, que o linchamento, não aconteceu a morte, mas houve o linchamento, que é essa violência popular como tomada de justiça nas suas próprias mãos. Tá lá. Gente, sem brincadeira, há muitos anos no tempo, bem no comecinho, quando eu tava no Orkut, as pessoas naquela época já mandavam vídeos sem nenhum tipo de critério, falando como se eu mando isso, eu alerto caramba, fica mandando desgraça pros outros aí, não corrige a desgraça, passa isso pra gente que não tem condições de ver, que muitas vezes passa mal, e ensina bandido a fazer. Mas aí eu recebi um vídeo, muito inexperiente naquela época, eu recebi um vídeo de um cara que tinha sido acusado como sendo suspeito de ter cometido um estupro. Ele foi considerado suspeito. Vocês sabem o que é suspeito? Suspeito não é o cara que oficialmente, formalmente, foi condenado como criminoso. Então ele é suspeito. Todo mundo pode ter visto. Não foi julgado, continua sendo suspeito, tá bom? Aí ele era suspeito, o que o povo pegou e fez? Se reuniu em volta dele e aí eles tacavam, parecia o tempo de Jesus, tacavam pedras, tacavam pau, aí chegava um, ia lá e dava uma pancada no cara e o cara foi apanhando, até cair. Como é que eu vi isso? Porque alguém filmava. Não é legal? O cara tá apanhando lá, tá sendo espancado? Não, o cara apanhava e foi até cair. E pior do que isso, pior do que alguém tava batendo, pior do que alguém tá espancando, pior do que alguém filmando, tinha gente rindo. E a gente escutava as risadas no vídeo e as pessoas dizendo assim, esse aqui não faz mais... Não é assim a frase do popular? Esse aqui não estupra mais ninguém, tem que morrer mesmo. Eu tô contando isso para vocês não só para falar da vingança, não só para falar daquele que suja a mão com o crime, mas para falar daquele que aprova, para falar daquele que apoia, para falar daquele que concorda. Porque, na minha opinião, e eu tenho absoluta certeza que pela lei de causa e efeito ele também é responsável. Na minha opinião, e eu tenho certeza na lei de causa e efeito, ele também é responsável, porque se eu apoio o mal, só não fiz. Eu só não sujei a mão materialmente, mas espiritualmente estou tão comprometido quanto. Então, nós estamos sim, principalmente nessa época agora de tumultos que vivemos no mundo político, sociais, todo o mundo, não é só o Brasil não. Muitas pessoas estão perdendo totalmente a compostura, estão perdendo totalmente o equilíbrio. Ontem uma amiga virtual que eu tive o prazer de conhecer e abraçar na palestra que fiz em São Bernardo, ela me perguntou até sobre uma questão de compartilhamentos de algumas coisas, né, que a gente às vezes compartilha. Eu disse para ela, se pergunte qual é o resultado disso que está compartilhando. Ela não estava compartilhando, depois ela me explicou, mas ela não estava compartilhando coisas ruins. Mas vamos supor, tem palestra aí, passeata no dia 7 de abril. É ruim eu compartilhar? Se eu acho que é
válido, honesto, que é necessário e a gente não pode se acomodar. Ir na manifestação, não tem problema nenhum eu ir na manifestação. Agora, se eu filmo na manifestação alguém sendo espancado e eu fico lá rindo e deixando a pessoa apanhar, não chamo polícia, não grito por ajuda, não tento separar, é outra coisa. E eu ainda compartilho isso, então eu não só estou me vingando, como estou favorecendo o ódio. E na parte do ódio, aqui nessa parte que eu não li, mas que é a seguinte, diz aqui, que o sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, é sofrido, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valei mais do que eles. Então a gente quer ser espírita, queremos ser cristãos, e achamos, que somos superiores aos outros, que somos melhores, que nós temos consciência, que etc, 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 sei lá quais são as virtudes que nós achamos que vestimos, mas a gente odeia e a gente fala mal e nós compartilhamos o ódio e a maldade através de mensagens, de links, de mentiras, de vídeos e de estímulos. Quantas vezes no Facebook ou no Twitter ou no Instagram ou em qualquer rede social, no WhatsApp, a gente vê alguém compartilhar uma coisa, a gente fala assim, vamos dizer, o cara levou uma pedrada, aí o outro fala assim, tinha que ter passado em cima. Não é, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa repensar os nossos valores e a forma como a gente se comporta. A gente precisa pensar se é isso que a gente quer da vida. Eu quero um mundo ainda cruel, um mundo mau. Quando as pessoas falam pra mim de violência, eu falo porque a violência sempre resolveu todos os problemas do mundo, não foi? Jesus foi morto pela violência e resolveu todos os problemas. Todos os outros problemas que vem, guerra santa, guerra com os muçulmanos, todas as guerras que ainda existem no mundo, as ditaduras, tudo isso resolveu o problema, não é? A gente não tem problema mais. Não é verdade? Aí se alguém me falar assim, mas o amor não resolveu, eu pergunto só uma coisa. O amor está aqui de verdade? Eu amo, você ama, todo mundo ama. Porque eu tô falando de amor, não só o sentimento, mas o ato, a atitude, que é o amor praticado, que é o amor aplicado. Não existe amor só sentindo, amando à distância. Mesmo os bons espíritos, os espíritos superiores que amam, eles ficam trabalhando, gente. Não tem como amar sentado na cadeira. Não tem. A gente precisa ver que o amor ainda não tomou conta do nosso mundo, não tomou conta de nós. Então a gente precisa começar a rever, não dar mídia, não dar ibope, não dar, valorizar o que é mal. Eu não gosto de ver pessoas que se intitulam cristãs e inclusive espíritas que falam reconhecer quando o mal existe, e o Evangelho diz isso. É uma coisa necessária, porque se a gente seria tolo se não visse o mal. Como é que eu vou lutar contra o mal se eu não reconheço? Mas quando você vê o mal acontecendo e você multiplica o mal falando pior ainda, por exemplo, eu sei que existem determinados personagens da nossa política que são desonestos, eu posso chamá-los de corruptos, mas chamá-los de desgraçados é um termo forte, entende? A gente está com sentimentos complicados, difíceis, que não favorecem a aproximação dos bons espíritos, que dificultam a inspiração dos amigos da espiritualidade, que quebram a nossa vigilância e a nossa sintonia superior, permitindo que espíritos vingativos, que querem dar o troco, e às vezes o troco não é no outro, é na gente, que errou com eles num passado qualquer por aí. Quando acontece isso, eles pegam essa fissura que tem na nossa proteção espiritual e é isso aí, vamos se vingar, é isso aí, vamos dar, sabe? A gente precisa pensar muito a respeito. Então, deixa eu ver aqui, tô encerrando. Vamos pensar um pouquinho nisso, vamos tentar trabalhar diferente, vamos tentar amar um pouco mais, vamos ter paciência. Aqui neste grupo, onde a gente faz o Evangelho ao vivo, existem muitas pessoas que perderam entes queridos, que foram levados, vamos dizer assim, da vida através de violência. Só que o sentimento de ódio, de mágoa e o desejo de vingança não trouxe paz para ninguém.
Todo aquele que perdeu seu ente querido, mas que conseguiu perdoar, que conseguiu compreender, mesmo que não tenha conseguido compreender, mesmo que não tenha conseguido perdoar, mas não pensa no ódio e na vingança, todos esses conseguem pensar com mais amor e mais carinho nos seus entes queridos sem sofrimento. Saudade dói, saudade machuca, muito mais quando a gente ainda tem engasgado aqui o nosso ódio, o nosso rancor, a nossa mágoa. Então a gente precisa amar mais. E eu finalizo, antes da prece final, com a leitura de um texto bem pequenininho deste livro aqui, Sempre Melhor, que é uma reunião de textos dos 5 livros do José Carlos de Luca, que é um juiz e escritor espírita, fundador do Centro Espírita Esperança lá em São Paulo, e ele tem vários textos pequenos que foram compilados por um colaborador, e ele fala de assuntos bem legais. E aí uma frase que é pra gente fechar esse assunto da vingança, porque vingança é não deixar o passado para trás, se a gente pensar bem, não é? Então ele diz aqui: não traga o ontem para o hoje. Entreguemos nosso coração ferido para os dias que já se foram. Para dar as boas-vindas ao novo dia, é preciso se despedir do dia velho. Pense e esteja decidido a deixar no chão do tempo tudo aquilo que não pode ser mais mudado. Hoje, Deus lhe deu o presente mais valioso que você já recebeu em sua existência. Ele lhe deu o tesouro do tempo para que você o aproveite e escreva, com atitudes positivas, a sua história de felicidade. O minuto de quem chega à vitória é o mesmo minuto de quem experimenta o fracasso. Vamos dar corda no relógio de nossa vida? Vamos dar corda, sim. Vamos considerar essas informações, pensar, avaliar, rever a conduta, rever a forma de agir, para que a gente possa considerar o seguinte: eu quero ser feliz e eu não tenho como ser feliz odiando. Os nossos obsessores de hoje são obsessores porque eles odeiam e eles perderam no caminho da sua história espiritual amores grandiosos que eles pensam que nunca mais vão rever, porque eles até se esquecem como forma de proteção. Por que eu vou me lembrar da minha mãe, ou do meu filho, do meu companheiro ou companheira que eu não vou ver mais? Eu vou lembrar daquele que tirou de mim esses espíritos, essas almas amigas, e eles pegam e ficam com quem eles odeiam o tempo todo. Quem odeia, quem quer se vingar, fica o dia todo, o tempo todo, remoendo sentimentos que o corroem. Vão ficar doentes do corpo, vão ficar doentes da alma e não serão felizes. E aí, quando a vida acaba, como Jesus disse, reconciliai-vos enquanto estáis a caminho. E aí ele continua dizendo para não levar para o juiz, etc. Mas reconciliai-vos, porque só o perdão vai fazer com que a gente se preserve, se salve e se mantenha conectado ao amor e àqueles que nós amamos e nos amam, porque o ódio e a vingança só nos separam destes, tá bem? Muito obrigadíssima pela presença, pela companhia. Espero que tenha servido de alguma coisa esse conteúdo doloroso, né, que nós falamos hoje, porque eu tenho certeza que é um conteúdo que machuca muita gente, mas que eu procuro falar com muito carinho, com muito amor, para que repensando, todos nós nos curemos dos sentimentos negativos que ainda temos. E assim vamos agradecer a Deus de todo o coração pela oportunidade bendita de termos pensado um pouquinho nesse tema, que possa ser tocado o nosso coração através não só das informações, mas que os nossos mentores, os amigos da espiritualidade, possam utilizar esse momento de reflexão para nos intuir, para nos orientar, para nos esclarecer, que eles possam fazer até mesmo que durante o descanso do nosso corpo, que virá em seguida, possamos conversar com eles a respeito daquilo que ainda não perdoamos, para que sejamos curados pela nossa decisão de amar mais. Que Jesus esteja com cada um de vocês, comigo, com vocês, com todos os seus entes queridos que acompanhem nas nossas próximas semanas, que nós tenhamos muita paz de espírito, muito amor, a saúde e alegria, e que, se Deus permitir, a gente se vê daqui a 15 dias, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada, gente!